Esses dias nós estamos falando aqui sobre a bênção de Abraão. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, já tenho falado várias semanas aqui que o propósito do sacrifício de Jesus foi resgatar a mim e a você da maldição da lei. Depois, na sua casa, você lê Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 começa falando da bênção da lei. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que eu te ordeno hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí vai falando das bênçãos. Amém? Então, se eu obedecer todos os mandamentos, todos, as bênçãos virão e me alcançarão onde eu estiver. O problema é, se eu pecar, Tiago fala isso, se eu pecar em um só dos mandamentos da lei, eu me torno culpado em toda a lei. Então, eu posso nunca ter adulterado, mas se eu peco num outro mandamento, se eu conto uma mentira, eu não vou ser julgado apenas como mentiroso, eu vou ser julgado como adúltero, como assassino e todos os demais crimes da lei. Quem é culpado em um mandamento é culpado em toda a lei. E a Bíblia diz, irmão, que a maldição da lei é séria. Será, porém, que se não tiveres o cuidado de ouvir os mandamentos que eu te ordeno hoje para guardá-los, então todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. E aí começa, meu irmão, do versículo 15 em diante, 16, 17, e vai embora. É maldição atrás de maldição. Como nós éramos todos, sem exceção, rebeldes à lei, nós estávamos debaixo de maldição. Mas então Cristo veio, Ele nos substituiu na cruz, diga glória a Deus, e a Bíblia diz que Ele nos resgatou da maldição. Agora acabou a maldição da lei. Para aquele que está em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 2 diz assim: porque a lei, olha que lindo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado. Antes era pecado e morte, pecador condenado, mas agora há uma nova lei, oh glória a Deus, uma nova lei que conduz a minha vida, que rege a minha vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Eu tenho o Espírito de Deus e eu tenho a vida de Deus. Ele me resgatou da maldição, diga amém. Aí voltando lá para Gálatas 3, no versículo 14, continua dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, o sacrifício de Jesus, primeiro, nos resgata da maldição da lei. Segundo, ele conquista para nós a bênção de Abraão, que eu vou falar com você. Terceiro, ele nos dá a promessa do Espírito, que eu quero falar, se for a vontade de Deus, eu quero falar nas próximas semanas, daqui a algumas semanas, começar a falar sobre essa promessa do Espírito. Nós precisamos ser um povo cheio do Espírito Santo, amém? Mas ainda falando sobre a bênção de Abraão, eu estava explicando para a igreja o seguinte: nós não poderíamos ter direito a essa bênção, porque nós não éramos descendentes de Abraão. Mas através do sacrifício de Jesus, a bênção de Abraão chegou a todos nós. Então aquela promessa que Deus faz a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, depois você lê na sua casa, eu já li com a igreja aqui, só relembrando, Gênesis 12, 1 diz assim: e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostro. Aí o versículo 2 começam as promessas: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Então Deus fez essa promessa. Essa promessa seria para Abraão e para a família dele. Através de Jesus ela é nossa. Agora nós temos que fazer o que Abraão fez. No versículo 4 diz: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele, e era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Não importa quantos anos você tenha, e se você ainda tem alguma coisa que meio que te atrasa, que você está tendo que carregar. O Abraão tinha um Ló que ele estava carregando. Talvez você ainda tenha um vício, talvez você ainda tenha alguma coisa, não importa. Sai, vai para onde Deus está mandando, diga glória a Deus. E outra coisa, irmão, não queira ter todas as informações no começo.
Deus diz para Abraão: vai para a terra que eu te mostro. Abraão, quando você chegar lá, você vai saber que é o lugar. Tem gente que ela quer ter todas as informações para ela começar a caminhada. Não, irmão. Vai caminhando com a luz que você já tem. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, amanhecendo, amanhecendo, até ser dia perfeito. Diga amém. Se você levantou bem cedinho, quem levantou hoje ainda de madrugada aqui? Deixa eu ver. Quem acordou bem de madrugadinha? Você levantou, o dia ainda estava o quê? Escuro. De repente, lá no horizonte começa a brilhar uma pequena luz. E aí ela vai aumentando, vai aumentando. Se você olhar lá fora agora, já é dia perfeito. Diga amém. Assim vai ser você, irmão. Quando você dá a tua vida para Jesus, o Senhor te dá a luz. E aquela luz que você tem, ela é suficiente para você começar o caminho, para você dar os primeiros. E aí, conforme você vai dando os primeiros passos, você vai avançando, aquela luz vai aumentando. Até que você chega no lugar onde a Bíblia diz que é dia perfeito. Você sabe exatamente aonde você está e o que você tem que fazer. Amém, irmão? Eu estou andando com Jesus há um pouquinho mais de 20 anos. Eu não sou tão velho ainda na fé. Mas eu posso falar para você que o que eu sei hoje é incomparavelmente maior ao que eu sabia no começo. E eu não estou dizendo que eu sou varão perfeito. Muito pelo contrário. Quando eu vejo o quanto eu preciso aprender, eu percebo que eu não sei nada ainda. Nada. Isso aqui não é falsa modéstia, não. Isso aqui é a mais pura verdade. Mano. Mas eu olho, eu vejo, meu Deus, quantas coisas eu fiz na minha caminhada, sem saber exatamente como eu ia fazer, o que eu ia fazer. A luz que eu tinha ainda era pequena. Mas com aquela luz eu fui caminhando, diga amém. E conforme eu fui caminhando, a minha luz foi aumentando. Vai ser assim com você também. Diga glória a Deus. Aí Abraão, irmão, vai caminhando. Ele chega em Canaã. Deus fala com ele: essa é a terra que eu vou dar para você. Abraão levanta um altar para Deus. Caminha naquela terra. Ele vai conhecer a terra que Deus tem para ele. E aí vem a primeira prova. Abraão é tentado a sair dali e ir para o Egito, porque vem uma fome naquela terra. Eu falei com a igreja. Às vezes, no momento de fome, a gente sai da direção de Deus para ir para o Egito. Cuidado, irmão. Parece que aquilo que você precisa, você não está encontrando na igreja. Você não está encontrando na fé. Aí o diabo começa a dizer para você: por que você não sai um pouquinho para procurar no mundo? Porque no mundo tem. Eu comentei aqui. A moça está solteira na igreja. Parece que na igreja não tem um rapaz que seja, vamos dizer assim, que seja digno dela, né? Ou um rapaz que esteja na perspectiva dela. Rapaz até tem, pastor, mas quando eu olho assim, não sei, eles são uns meninos bons, mas eles não têm aquele contato com a beleza. Não é gente feia. Olha para o irmão e fala: não existe crente feio. Fala: existe crente que não tem contato com a beleza. Amém? Amém? Às vezes o rapaz é até bonitinho, mas ele não tem aquela... Qual que é a palavra? Cadê o Isaac? O Isaac entende do negócio. O Isaac tá lá. Qual que é a palavra mesmo? O rapaz não tem aquela... Oi? Genesequá. Eu não sei se eu falo essas línguas estranhas, não. Né? Um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, faltou aquela malemolência. Eu falei: que é isso, rapaz? Não é não? Né? A menina está esperando, a menina fica olhando para o rapaz, ela fica mandando uns sinais assim, e o rapaz nem para chegar nela e dar a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, mano. Vou pagar um pastel para você quando acabar o culto. Não, mano. Ainda é perigoso ainda a menina chegar nele e falar a paz do Senhor, ele... mano, que isso, mano? Pode não, uai. Tem que ter mais atitude, diga glória a Deus, né? Aí o que acontece, mano? Na igreja não tem. E lá no mundo os rapazes estão cheios de atitude. Eles estão cheios de, vamos dizer assim, de conversa para o lado dela. E ela começa a falar: meu Deus, na igreja não tem ninguém, no mundo está cheio. Quer saber? Eu vou arrumar um do mundo mesmo. Vai arrumar confusão, vai arrumar problema. Não há, irmãos, comunhão entre a luz e as trevas. Não há. A Bíblia fala, o Espírito Santo fala, 1 Coríntios capítulo 6, ele diz: não se coloque em julgo desigual com os infiéis.
Como assim jugo desigual? Você tem um peso. O infiel, ele tem outro peso. Não vai ter jeito, não. Não vai bater a conta. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Alguém vai acabar vencendo. E infelizmente, infelizmente, a chance do rapaz do mundo tirar a moça da igreja, infelizmente, é muito grande. Você quer ver só uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui. Cadê sua noiva? Está ali? Vem cá, Daniele. Vou dar um exemplo aqui. Daniele, sobe aqui em cima, por favor, minha filha. Vem aqui do lado do pastor aqui. Ó. Vem desse lado de cá aqui, fazendo um favor. Vem cá. Vem cá. A Daniele é obreira aqui da igreja, ela é noiva do Camilo. Camilo, vem cá, Camilo. Você fica aqui embaixo, tá bom? A Daniele é a moça da igreja, ela está no altar. Amém? Ela é a moça que está buscando a Deus. Diga amém. Amém. E o Camilo, pessoal, ele é aquele rapaz do mundo, perdido. Amém, irmão? Na vida errada. Brincando, é só um exemplo aqui para nós. Olha para o pastor. O que a Daniele vai tentar fazer? Vira para cá, evangélico, crente. Dá a mão para a Daniele. O que a Daniele vai tentar fazer? Ela vai tentar trazer ele para onde? Traz ele para o altar, Daniele. Puxa ele, Daniele. Vai, minha filha. Tá difícil. Ela tá quebrando a coluna vertebral do rapaz aqui. Agora, você quer ver uma coisa? Puxa ela para o seu lado. Não continua não, que você vai machucar ela. Vocês já sabem muito bem quem é que vai ganhar essa briga, não sabe? Você acha que é mais fácil ela puxar ele para cima ou ele puxar ela para baixo? Obrigado, Daniela. Deus te abençoe. Obrigado, Camilo. Olha para mim, irmão. Infelizmente, irmão, na maioria das vezes é isso que acontece. O rapaz do mundo acaba tirando a moça. Aí você vai falar para mim, pastor, eu conheço uma moça que trouxe o rapaz do mundo. Você conhece uma? Eu conheço umas 1000 que saiu da igreja por causa do rapaz do mundo. Infelizmente a balança acaba pesando. Se não, olha para mim, irmão, se não fosse importante, Deus não teria dito, não faça, não se ponha. Não vai para o Egito, não, irmão. No Egito você vai pecar. No Egito o Abraão começou a ter medo dos egípcios, que matassem ele para ficar com a mulher dele. Tudo bem, o que acontece? Ele sai do Egito, Deus dá livramento para ele. Ele volta para Canaã e volta para Betel. Você tem que voltar para Betel. Capítulo 13, versículo 3, a Bíblia fala: e fez as suas jornadas do sul até Betel. Você tem que voltar. Betel é casa de Deus. Voltar para a comunhão. Diga amém. E aí Abraão continuou crescendo, até que começou a ter um problema entre ele e o Ló. Os pastores que cuidavam do gado do Ló começaram a discutir com os pastores que cuidavam do gado de Abraão. E o Abraão, como era um homem de Deus, todo homem de Deus é um homem de paz, amém? Ele vai até Ló e ele diz: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos irmãos. Eia, pois, não está toda a terra diante de ti? Se escolheres irei para se a direita escolheres, irei para e a Bíblia diz que Ló escolheu com a carne. Ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como parecia o jardim do Senhor. Era como a terra do Egito quando se entra em Zoar, a Bíblia diz isso. Às vezes, irmão, você não está ligado com Deus, você só está na igreja, mas você não está ligado com o Espírito Santo, e você começa a fazer escolhas na sua vida baseado na aparência, baseado nos seus olhos. Irmão, nós temos que ser dirigidos por Deus. A Bíblia fala que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? O que o Ló fez? Ele escolheu pela vista, saiu dali, e a Bíblia diz que ele armou as suas tendas até Sodoma. Tem muito crente que ele está indo até Sodoma. Ele está chegando cada vez mais perto do mundo. E a Bíblia fala: ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Mal sabia o Ló aonde ele estava entrando, pessoal. E o Abraão, o que ele fez? Abraão ficou ali naquele lugar, até que Deus falou com ele. A Bíblia diz: e depois que Ló se apartou de Abraão. Tem coisas que Deus só vai falar com você depois que o Ló sair da tua vida. Aí Deus diz para ele: essa é a terra que eu dei para você, peregrina nela. Essa terra eu vou dar à sua descendência. Pastor, mas o Abraão não ficou com a terra pior? Não existe isso, irmão. Pior é você ficar sem Jesus. Agora, se você tem Jesus, se você está na bênção de Deus, a bênção de Deus vai prosperar você. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece,
e Ele não acrescenta dores. Aleluia. Se você for, irmão, uma pessoa abençoada, Deus vai prosperar você. Diga amém. Não importa se a terra é ruim, é a bênção de Deus que vai fazer você prosperar. Muitos anos depois, quando Abraão já tinha morrido, agora o filho dele, Isaque, estava indo pelo mesmo caminho. Em Gênesis 26, a Bíblia diz que houve uma fome na terra, além da fome que foi nos dias de Abraão. E foi Isaque, filho de Abraão, a peregrinar na terra dos filisteus, lá em Gerar. Ele foi peregrinar. E provavelmente a intenção dele era ir para o Egito também. Só que no versículo 2, Deus aparece para Isaque e diz para ele: não desças ao Egito, peregrina na terra que eu te disser. E aí Deus fala para ele: peregrina nessa terra. Mas pastor, na mesma terra aonde estava tendo a seca, sim. Deus mandou ele ficar num lugar onde aparentemente a coisa estava o quê? Difícil. E o que foi que ele fez? O versículo 12, Gênesis 26, versículo 12 diz assim: e semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 medidas. Por quê? Porque a terra era boa? O que está escrito? Porque o Senhor o abençoou. Irmão, é a bênção de Deus que vai fazer você prosperar. Olha para mim, irmão. Ninguém naquela terra tinha nada. A terra seca, não chovia. E o Isaque disse: bom, Deus mandou eu ficar nessa terra, eu vou plantar nessa terra. Eu imagino os vizinhos dele olhando e falando: esse homem é louco, olha lá. Esse céu azul, não tem uma nuvem de chuva, não vai chover. E ele está lá plantando, e vai o Isaque plantou. E a Bíblia diz que no mesmo ano, irmão, ele colheu 100 medidas. Por cada um que ele plantou, ele colheu 100 vezes. Gente, os vizinhos dele ficaram doidos. O versículo 13 diz assim: engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou grande. O versículo 14 vai dizer: e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o quê? O invejavam. Irmão, ele cresceu tanto que os inimigos dele chegaram a ter inveja dele. Não tenha medo da inveja, não, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: não tenha medo da inveja. Pastor, mas a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos de quem tem. O ruim da inveja não é quando os outros têm inveja de você. O ruim é quando você é invejoso. A inveja vai fazer você definhar, apodrecer. Agora, irmão, não tem esse negócio de que o crente tem medo de inveja. Ai, pastor, eu fui lá na casa do César, ele botou um olho gordo em mim. Pastor, eu acho que eu já saí de lá uns 10 quilos mais magro. Vai ter umas irmãs que até vai querer ir lá agora, né, pastor? 10 quilos mais magro, pastor, gostei. Irmão, olha para mim. Para com esse negócio de ter medo de inveja. Você não quer que ninguém tenha inveja de você? Você sabe que eu tenho um segredo. Eu aprendi um negócio que quando você faz, é batata, irmão. Ó, funciona. Toda inveja acaba. Ninguém nunca mais vai ter inveja de você. Quem quer aprender? Quem quer aprender? O segredo para ninguém ter inveja. Quem quer aprender? Levanta a mão. Em primeiro lugar, para de tomar banho. Para de tomar banho. Nunca mais escova os dentes, nem corta o cabelo. E outra coisa, para de trocar de roupa. Pega o sapato mais velho, esculhambado que você tem, bota ele no pé e não tenha mais outro. Vai lá no teu patrão, pede demissão e fica desempregado, sem dinheiro. Irmão, na hora que você andar na rua com aquele cabelo todo desgrenhado, com os fiapos assim de comida assim nos dentes, assim, que coisa linda. Aquele cheiro da morte. Né, irmão? O sapato vai abrir a boca assim, vai parecer o Tapo e o Flap. Quem lembra do Tapo e o Flap? Quem assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum aqui? Eu tinha um sapatinho que falava: oi, tudo bem? Pai do Senhor, Pai de Cristo, né, irmão? Na hora que o povo vê você andando, irmão, tudo esculhambado, mal cheiroso, ninguém vai ter inveja de você. Gostou? Quem quer isso? Diga amém. Agora, quem quer crescer aqui, irmão? Tem gente que quer, irmão. Deus me livre. Passa a mão na testa e diga: está amarrado. Joga tudo nos obreiros. Isso, passa a mão assim, ó. Isso. E os obreiros mandam embora, né, Camilo? Está amarrado, né, Camilo? Sai, tapa o flap, vai. Gente, olha para o pastor Alex. Irmãozinho, irmãzinha, deixa eu falar com você. Se você quer crescer na vida, você vai ter que aprender a lidar com a inveja.
e saber que ela não tem nenhum poder sobre você, irmão. O demônio, irmão, não tem nenhum poder de tocar naquele que é nascido de Deus. Aquele que é gerado de Deus, o maligno não toca. Lucas 10:19, o Senhor Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. O diabo não vai botar uma unha em você. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Glória a Deus. E aí o que acontece com Abraão, irmão? Abraão fica na terra de Deus e ele é abençoado. Amém? No capítulo 14, a Bíblia vai contar para nós, isso aqui é matéria nova, irmãos. No capítulo 14, a Bíblia vai contar para nós que acontece uma guerra. Aonde que essa guerra acontece? Olha para o pastor Alex. Essa guerra acontece lá em Sodoma. Olha só para você ver que coisa errada que o Ló fez. Ele vai para Sodoma pensando que ele está indo para o melhor lugar, e mal sabia ele que lá logo começaria uma guerra. Aquela região de Sodoma, eram várias cidades. Cada cidade ali era como se fosse um reino fechado. Cada uma tinha um rei, um governador. Amém? E haviam 4 reis grandes que governavam aquelas cidades. Provavelmente o mais poderoso deles era um homem chamado Quedorlaomer. Ele era o soberano ali daquela região. E 5 reis de 5 cidades, inclusive o rei de Sodoma, fizeram o quê? Se insurgiram contra esses 4 reis. Então foi uma guerra de 4 cidades contra 5 cidades. 4 reis contra 5 reis. E a maioria, em quantidade de reis, perdeu. A Bíblia diz que eles foram lutando, quando eles não puderam resistir, começaram a fugir, e eles chegaram num vale onde havia poços de piche, os homens caíram nos poços de piche, então foi um negócio feio, irmão. E nessa, os reis vencedores, eles foram fazendo o quê? Entrando nas cidades e tomando despojo. O que é isso, pastor? Foram pegando tudo que eles queriam. Eu ganhei, então agora tudo é meu. Entravam nas casas, pegavam tudo o que queriam. Pegavam dinheiro, pegavam roupas caras, objetos de valor, e também pegavam as pessoas que eles queriam. Eu ganhei, então eu tenho esse rapaz novo aqui, novo, forte, vai ser meu escravo. Vamos embora. Bota uma corda no pescoço dele e sai puxando ele. Fizeram isso, irmão. Aquela moça bonita ali, aquela ali agora vai ser minha escrava também. E fazia assim, era desse jeito. E com quem foi que fizeram isso? Com Ló e a família dele. A Bíblia diz que também Ló e a família dele, e tudo que ele tinha, foram roubados. Que coisa triste, irmão. Olha como que é terrível você não ouvir a Deus. O inimigo vem e ele rouba tudo que você tem, tudo que Deus te deu. Mas glória a Deus que Ló tinha alguém que cuidava dele espiritualmente, que era Abraão. Talvez você vai dizer: pastor, na minha família tem uma pessoa que está toda roubada, o diabo tirou tudo dela, mas tem você para lutar por ela. A Bíblia vai falar para nós aqui, no capítulo 14, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, contou a Abraão o hebreu, e ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Gente, olha que loucura. Você consegue pensar no que eu estou lendo aqui para você? A guerra foi uma guerra de reis. Eram exércitos, olha para o pastor, exércitos de cidades inteiras que entraram na batalha, e 5 reis, 5 exércitos não puderam vencer os governadores daquela terra. A notícia chega em Abraão: Abraão, houve uma guerra lá, envolveu Sodoma, e o teu sobrinho foi sequestrado. O Abraão fala: então eu vou atrás. E ele tinha muitos criados, ele era um homem muito rico, poderoso, e ele tinha 2 confederados ainda que
que lutavam com ele, o Aner e o Escol. Vocês vão comigo para a batalha? Vamos. E o Abraão pega 318 homens. 318 homens pode parecer até um número expressivo, mas 318 homens é no máximo uma tropa. Então Abraão pega uma tropa para ir lutar contra reis. É uma loucura, pastor, o que ele estava fazendo. Só que Abraão tinha a bênção de Deus, irmão. Irmão, quando nós temos a bênção de Deus, mas não tem um inimigo que vai parar diante de nós. Não tem. Não tem. Podem parecer, irmão, que são muito maiores, superiores a nós, mas não tem, irmão. Não tem, pode ter certeza disso. Um único Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem capacidade para vencer exércitos de demônios, para expulsar as piores legiões do inferno. Diga glória a Deus. Você tem esse poder na sua vida, irmão. Quem crê nisso, diga amém. Lá em Marcos, no capítulo 5, a Bíblia diz que o Senhor Jesus chega em Gadara. E lá em Gadara tinha um homem que era possesso, mas esse homem era diferente, irmão. Eu já vi muita gente possessa de demônio, mas esse homem, ele tinha uma coisa que era diferente. O negócio era muito sério. A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, morava nos cemitérios, que ele andava de dia e de noite clamando pelos montes, se ferindo com pedras. Ninguém conseguia amansá-lo. As pessoas daquela cidade de vez em quando juntavam um monte de gente e ia lá para tentar, mas a Bíblia diz que nem com grilhões o podia alguém prender. E Jesus desce até Gadara para encontrar aquele homem. O demônio vê Jesus ao longe, corre, e a Bíblia diz que adora Jesus, dizendo: que temos nós contigo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esconjuro-te por Deus que não me atormentes. Por que o demônio falou isso? A Bíblia vai dizer no versículo 8: porque Jesus dizia: sai desse homem, espírito imundo. Então Jesus estava na batalha. Jesus mandou o demônio sair uma vez, Jesus dizia, então ele falou mais de uma vez. E aquele demônio estava lá: não me manda embora, não me expulsa. Então Jesus pergunta para aquele demônio: qual é o teu nome? E o demônio diz para Jesus: meu nome é Legião, porque somos muitos. Irmão, pode ser que na sua caminhada você encontre exércitos de demônios, legiões, mas você vai botar todos eles para correr em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, Abraão foi, e o que a Bíblia diz? Derrotou aqueles reis. Que coisa, irmão. O poder de Deus estava sobre ele, o poder de Deus está sobre nós. Derrotou aqueles reis, resgatou a Ló, mas não foi só isso que ele trouxe. Versículo 16, Gênesis 14, 16: tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e as suas mulheres, e o povo. Agora eu quero que você pense comigo. A lei era: quem venceu a batalha fica com tudo. Abraão já era um homem rico, já era um homem abençoado, mas se ele já era, agora ele ficou muito mais. Porque toda a riqueza das cidades, pensa comigo, era a riqueza de pelo menos 5 cidades. Abraão foi e venceu, era tudo dele. Imagina, irmão, Abraão voltando. Quando você imagina essa cena, você pode imaginar Abraão voltando com um exército. E, irmão, olha para mim, eram homens carregando aquelas carroças cheias de ouro. Você pode imaginar uma cena assim, irmão. Pilhas de roupas caras. E detalhe, todas as pessoas que haviam sido sequestradas, todas que haviam sido levadas cativas, que seriam escravas do rei Quedorlaomer, agora automaticamente se tornariam escravas de Abraão. Era tudo dele. Abraão, que já era riquíssimo, agora ele era muito mais rico, tinha o poder de cidades nas mãos dele. Alguém, irmão, olha para isso e fala: ô pastor, que oportunidade. Pois é, irmão, é nessa hora, é na hora que às vezes aparece uma grande oportunidade na sua vida, que o inimigo vai chegar e vai tentar derrubar você. Abraão está voltando com despojo. Quem é que chega primeiro? Versículo 17: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Olha para mim,
Abraão está voltando com o despojo da batalha. Diga amém. Quem é que está indo encontrar com ele? O rei de Sodoma. Sodoma era um lugar de pecado. O rei de Sodoma aqui, ele vai representar para nós o diabo. Você acaba de vir para a igreja e você lutou muito e Deus te deu a vitória. Diga glória a Deus. Nessa hora virá o tentador. Para quê? O que o diabo vai fazer, irmão? Ele vai tentar prender você na rede dele. Mas glória a Deus, louvado seja Deus, que no momento que o diabo vem para nos tentar, a Bíblia diz que Deus nos dá um escape. O versículo de número 18 vai dizer assim, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Lá naquela região havia um homem que ele era diferente. Esse homem até então ele não tinha aparecido na história e ele não vai aparecer depois. O nome dele é Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém. Essa Salém depois veio a se tornar muitos anos antes, tá? Pelo menos 400 anos antes de Jerusalém tornar-se Jerusalém, ela tinha esse nome de Salém. E quem reinava sobre ela era esse homem, Melquisedeque. E Melquisedeque era um servo de Deus. A Bíblia diz que ele era um sacerdote do Deus. Se depois na sua casa você quiser ler Hebreus capítulo 7, você verá a Bíblia dizendo que esse homem representa Jesus. Ele era um tipo de Jesus para Abraão, por causa do sacerdócio dele. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. O que acontece? Esse homem vai até Abraão e a Bíblia diz que ele entrega a Abraão o pão e o vinho. Irmão, presta atenção que Deus está falando com você agora. Isso aqui que eu vou falar para você é muito sério. Sempre que você tiver uma grande bênção, Deus vai colocar um sacerdote no teu caminho. Deus vai colocar alguém, irmão, Deus vai colocar alguém para trazer o pão, para trazer o vinho, trazer a palavra. Diga glória a Deus. Uma outra coisa interessante é que quando a gente pensa em crente, quando pensa em pão e vinho, pensa no quê? O que você pensa? Pão e vinho, você pensa em quê? Então olha só, esse homem é um sacerdote de Deus. Ele vem trazer o pão e o vinho. E o que Abraão faz? Capítulo de número 14, versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus. Bendito seja o Deus que entregou os seus inimigos na tua mão. E o que diz a Bíblia? E deu-lhe o dízimo de tudo. Irmão, era muita riqueza. Mas Abraão separou toda a 10ª parte e entregou para Deus. De tudo aquilo que Deus te der, irmão, nunca esqueça de guardar, de separar o seu dízimo e entregar para Deus. E uma coisa, irmãos, que eu tenho ensinado esses dias, talvez você vai ficar assustado, irmão, mas isso aqui, ó, eu tenho ensinado até para pastor, que o dízimo tem que ser a primeira coisa que você faz. Abraão está voltando da batalha. O rei de Sodoma aparece. Ele queria falar alguma coisa com Abraão, mas aí Abraão vê meu Deus do céu, vê o Melquisedeque. Ele nem deixa o rei de Sodoma falar. Fica quieto que eu tenho que fazer um negócio primeiro. Primeiro eu tenho que me resolver com Deus. Diga amém. Amém. Ele vai até o Melquisedeque. Melquisedeque dá o pão, dá o vinho, ele come. E ele separa o dízimo de tudo. Irmão, era muita riqueza, era muita coisa. E ele entrega tudo para Melquisedeque. Irmão, o dízimo é uma prova de fidelidade que você não tem ideia. Você quer ver quando uma pessoa se converteu de verdade? É quando ela passa a ser dizimista. Porque ela está provando que o coração dela não está no dinheiro, não está na riqueza, que o coração dela está em Deus. Diga amém. Amém. Coloca essa palavra no coração. Abraão devolve o dízimo de tudo. Por que esse homem foi tão abençoado? Porque ele era fiel a Deus. Só que daí a conversa não para. Versículo de número 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. O rei de Sodoma vai até Abraão e diz para ele assim: Abraão, essa riqueza é toda tua, você já deu o dízimo para Deus. Agora, Abraão, vamos fazer o seguinte: tudo que for de valor é tudo seu.
mas dá as almas para mim. Como assim, irmão? O povo dele, as famílias. Abraão podia levar todo mundo para ser escravo dele, mas o rei de Sodoma vai e diz: me dê as almas somente. E o que Abraão fala? Capítulo de número 14, versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus, e juro que desde um fio até a corda de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Era dele por direito, mas ele recusou. Eu não sei como é que era o nome do rei de Sodoma, que a Bíblia não fala, mas Abraão olha para ele e diz assim: seguinte cidadão, eu não vou ficar com nada para mim, nem com as almas e nem com a riqueza, é tudo teu. Eu fui lá, eu conquistei, quem me deu a vitória foi. Quando você devolve o dízimo, e quando você, meu irmão, não fica com aquilo que não é seu, você está mostrando que a sua vida pertence a Deus. Amém? As pessoas têm que entender isso, irmão, que vir para a igreja não é dar o dízimo. Vir para a igreja é dar tudo, é dar toda a minha vida. Diga amém. O Senhor, é claro que Ele me deixa ficar com os 90% para eu gerenciar, para eu cuidar, para eu investir, também para eu usar na obra dEle. Diga amém. Mas eu tenho que entender que nada daquilo é meu, que tudo aquilo é de Deus. Abraão não botou o olho gordo naquilo que ele tinha conquistado. Devolveu tudo que era do homem. Aquilo que não é seu, irmão, não fique com aquilo. Deus tem muito mais para te dar. Amém? Agora, não esqueça nunca de ser fiel e entregar aquilo que é de Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu vou terminar aqui, irmãos. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Deus falou bastante com você aqui hoje. Quem está saindo daqui abençoado? Eu quero orar agora. Nesse momento, irmão, a unção de Deus vai descer sobre nós que estamos aqui. Amém? Levante as mãos para o céu e diga assim: Senhor meu Deus. Diga: estou aqui na sua casa. Diga: na presença do Senhor. Eu creio que o Senhor está cuidando de tudo. Diga: e a vitória, diga, já é minha, para a tua glória. Em nome de Jesus. Meu irmão, agora essas mãos que você levantou, as coloque sobre o seu coração. Faça uma aliança com Deus nesse momento. Faça uma aliança com Jesus. Se você tem andado errado, irmão, se você tem andado longe de Deus, peça o perdão de Deus agora. E diga para Ele: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais andar errado. A partir de hoje eu vou andar na sua presença, eu vou obedecer ao Senhor. Ah, meu irmãozinho, essa oração é muito importante. Essa oração que você está fazendo agora, onde você coloca a tua vida no altar, onde você promete ser fiel a Deus, obedecer a Deus, essa oração muda a tua vida. Aquele que tem uma aliança com Deus, meu irmão, ele vence qualquer batalha, qualquer guerra. Então coloque a tua vida agora, em nome de Jesus, nas mãos de Deus. Oh, aleluia. Pai, obrigado. Eu já te agradeço porque eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração, o meu clamor. E eu creio, Pai querido, que o Senhor está aceitando a minha vida, que eu entrego a Ti agora, que eu dou a Ti nesse momento. Dou a Ti, meu Deus, o meu coração. Entrego a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, todos os meus dias. Tudo é Teu, Pai. Eu, como Teu servo, todos os meses, na verdade, meu Deus, todas as vezes que eu recebo alguma coisa em minhas mãos, eu entrego o meu dízimo. Mas eu não dou o dízimo porque o Senhor quer apenas o dízimo. Eu dou o dízimo, meu Pai, porque na verdade tudo que eu tenho é Teu. É tudo para Ti. Aleluia. E o Senhor tem me dado tanto.
O Senhor tem me dado tanto. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. Eu creio que o Senhor tem suprido o teu povo também. E se há alguém aqui, meu Deus, que está em aperto, em dificuldade, essa pessoa está orando agora e dizendo: Pai, a partir de hoje eu também serei fiel. E o inimigo não vai poder tocar naquilo que é meu, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E agora, Pai, nós vamos entrar na batalha. Porque talvez principados, potestades do inferno se levantaram contra este homem, contra essa mulher, para roubar esta pessoa. Mas, meu Deus, assim como Abraão foi à batalha contra aqueles reis e ele venceu, com as armas que o Senhor havia dado a ele, nós vamos vencer. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. E eu uso agora o poder de Deus, a autoridade do nome de Jesus. E eu digo a todo mal, toda obra do diabo agora, saia da vida dessa pessoa. Saia da família. O Ló havia sido levado cativo. Tem maridos e esposas aqui que estão orando agora, porque eles estão vendo, eles têm visto o casamento deles no cativeiro. Os demônios vieram e roubaram, levaram o marido, levaram a esposa para o vício, para as drogas, para a prostituição. Mas não interessa, ele vai, em nome de Jesus, tudo que ele roubou, nós vamos lutar e vamos trazer de volta. O filho que está perdido no mundo, nas drogas, na prostituição, vai se converter em nome de Jesus. A saúde que Satanás tem tocado, tem roubado, eu ergo a minha voz agora e eu digo em nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás, em nome de Jesus, a tua força está quebrada agora. Tira a tua mão do que é meu. Tira a tua mão da minha saúde. Tira a tua mão da minha vida agora. Pegue a enfermidade que você colocou. Pegue a doença que você colocou e saia. É agora, meu irmão. Vai para a batalha. Levanta a tua voz, guerreiro, guerreira de Deus. Não importa o que o inimigo roubou, tirou de você. Você vai levantar a tua voz agora e vai dizer: chega, diabo, acabou, Satanás. Saia, vai embora espírito de enfermidade, vai embora espírito de doença. Em nome de Jesus, nós te repreendemos, quebramos o teu poder, quebramos a tua força, o teu domínio, e nós dizemos agora: saia, vai saindo toda a perturbação. Em nome de Jesus, até mesmo o pior demônio que foi mandado por trabalho de feitiçaria, de magia negra, eu ordeno, demônio, solta essa pessoa agora. Aonde houver um demônio escondido, ele não aguenta o fogo de Deus, ele não aguenta o poder de Deus, e ele sai, e é para sair agora. Saia, saia todo mal, em nome de Jesus, sai agora, para a glória de Deus. Levante as suas mãos. Seja abençoado. Seja abençoada, minha irmã. Aleluia, glória, glória. Em nome de Jesus, você está livre da depressão. Em nome de Jesus, você está curado dessa enfermidade. E a bênção de Deus está chegando na tua casa, na tua família agora. Pode levantar suas mãos para adorar a Deus. Oh, para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorar, meu irmão. Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Aleluia. Ori canta lava shuribiando me canta lava lava lava. E agora eu digo em nome de Jesus, que o Espírito de Deus desce sobre essa igreja, que Ele desce sobre esse povo,
E nós somos agora cheios do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheia do Espírito Santo agora. Aleluia. Aleluia. Lababa chora balabala canta labalabalaba. Orienta labalaba chora balaba canta labalabalaba. Aleluia. Pode dar glória a Deus. Oh, glória a Deus. Alaba chora balabalaba canta labalaba. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Aleluia. Tu és o nosso Deus, a nossa vida. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Orianda la balaba chora balaba canta la balaba la balaba. Oriri canta la balaba riba la balaba duribi canta la balaba la. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que linda a tua presença. Que lindo estar no santo lugar, diante do trono da tua graça, Deus. Obrigado, Pai. Louvamos o teu nome. Todos que oraram comigo nessa manhã estão abençoados. Irmão, levante as mãos e agradeça a Deus, porque tem alguém sendo abençoado na tua casa agora. Tem alguém sendo abençoado na tua família. Só quem crê, diga obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. E vamos aplaudir o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. A Ti todo louvor e toda glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus.